Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje vim fazer aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje não vou falar, vou ler o livro e hoje eu vou ler 9 páginas e eu peço desculpa pra vocês por ter não feito vídeo nos dias que eu não fiz porque eu estava sem celular. Então, eu vou ler o livro da semana que eu não li, tá? Então, vão ser 9 páginas. Peraí, deixa eu anotar aqui. Pronto, então vamos lá ler o livro. Eu parei na página 26. Por que é aqui que tomamos o café da manhã? A avó respondeu. Você tem um cômodo para cada refeição. Que casa chique, né, gente? Tem uma sala para cada refeição, café da manhã, jantar, almoço. Ele continuou. Não, é claro que não. Tomamos o café aqui todos os dias, exceto aos sábados e domingos, quando utilizamos a sala do café da manhã de final de semana. Mas terminou a torrada, sentou-se numa poltrona ao lado da janela, Neville surgiu no pomar e tortou pela grama úmida até a casa do velho. A porta entreabriu e o cachorro deslizou para dentro. Max se deu conta de que a avó falava com ele. É meu bisavô Arthur tinha um cômodo só para a ceia de Natal, que se chamava Sala da Ceia de Natal. Mas meu avô desistiu dela quando, certo Natal, encontrou a louça suja do ano anterior. Do outro lado do jardim, a porta abriu novamente e Neville saiu. Mas Max viu o velho conversando com o cachorrinho e apontando para casa. Estava bem longe, mas Max teve a certeza de ter visto Neville assentir com a cabeça. Ele ficou imaginando se a rainha da Inglaterra teria tantos cômodos para as refeições quanto sua avó. Lá fora na vila, desaparecerá e a porta da casa do velho se fechará. O menino ficou observando por um momento, mas o único sinal de vida que avistou foram uns poucos pássaros gordos picando sem entusiasmo as maçãs caídas. É meu vô Victor? É meu tio Victor? Conhecia alguém que dispunha de um cômodo diferente para cada prato da refeição. Eles começaram na sala da sopa e iam se mudando até chegar à sala do queijo, com biscoitos. Segundo titio, o problema era que a comida já estava fria quando você achava seu lugar. Vó, Max chamou. Aquele homem mora na casinha lá no fundo. Sim, querido, ela respondeu. Aquele é seu avô. Então eles tinham um avô, porque ele mora lá. Quando seu pai morreu, ele ficou muito mal. Não conseguia sequer ficar na casa em que o filho crescerá. Agora que você está aqui, talvez ele volte. Aquilo não tinha sentido. O velho havia dito que ficava na estação 19 anos, o que era ridículo. Naturalmente, Max devia ter entendido mal o carro e que estivesse lá todo esse tempo. Não, o avô devia ter lido os pensamentos do neto, pois disse: as coisas parecem um pouco estranhas agora, mas tudo se esclarecerá com o tempo. Lembre-se apenas de uma coisa, ela continuou. Mantenha sempre a mente aberta e, mais importante ainda, o coração aberto e jamais se esqueça de que existe sempre mais de um significado em tudo, de uma resposta para todas as perguntas. Não se preocupe, coisas que parecem totalmente ilógicas têm bastante sentido se forem encaradas do jeito certo. Em geral, é a pergunta que está errada, não a resposta. É preciso apenas olhar em volta até achar a pergunta correta. E se nada der certo, você verá que algumas perguntas simplesmente não precisam de resposta. Mas Max ajudou a avó a levar as coisas do café da manhã para a cozinha.
Enquanto ele seguia pelos corredores escuros, ela lhe contou mais histórias espantosas sobre salas de jantar. Quando, afinal, disse que o bisavô, o duque de um lugar ou outro, tinha cômodos separados para o sal e a pimenta, Max começou a pensar que talvez o avô estivesse inventando tudo. A avó estivesse inventando tudo. Max era do tipo que acreditava que as pessoas diziam a verdade, especialmente as velhinhas, mas até ele achou as histórias da avó forçadas. Ela acabará de lhe dizer para manter a mente aberta. Porém, manter a mente aberta não significa que devemos acreditar em tudo o que nos dizem. Por acaso, eles tinham uma sala especial para os torrões de açúcar? Ele perguntou apenas para ver se a avó seguiria com as histórias. Como você adivinhou, querido? Ela respondeu. Essa foi a causa da ruína do Duque. Todas as manhãs, sem falta, ele punha 7 torrões de açúcar no chá. Vivia com medo de se acabarem. Por isso, todos os dias, uma carroça chegava ao castelo carregada de torrões. Até que certa vez, assim que a criada do torrão de açúcar saiu da sala dos torrões de açúcar, a imensa pilha doce desabou e obstruiu a porta. Por mais que elas tentassem, não conseguiu voltar à sala. Tentaram despejar chá quente pelo buraco da fechadura. Esperavam que o chá derretesse o açúcar, mas isso só serviu para deixar o tapete imundo. Pegaram escadas de mão e tentaram achar a sala pelo lado de fora. Porém, depois de espiarem pelas várias centenas de janelas, a criada lembrou de que a sala não tinha janela. Finalmente chegou a notícia terrível. Como o Duque comprará todos os torrões de açúcar, não havia mais nenhum no país. O Duque disse que preferia morrer a consumir um torrão de açúcar estrangeiro e ficou meio louco. A cozinha estava aquecida e escura. Dúzias de caçarolas estavam penduradas em ganchos presos ao teto, algumas pequenas demais para a cozinha, um ovo, outras tão grandes quanto uma banheira de bebê. Um cheiro forte de pimenta e temperos exóticos subiu pelas narinas de Max. Sobre o fogão, os ingredientes ferviam e borbulhavam, enchendo o ar o perfume e ensopado de ervas frescas. Do lado de fora, o sol se escondeu através de nuvens escuras e começou a chover. Perto do fogão havia prateleiras com utensílios de cozinhas antiquados. Havia também 4 potes cheios de colheres de madeira de todos os formatos e tamanhos, algumas tão grandes que Max achou que seriam necessárias 2 pessoas para manuseá-las. As paredes estavam forradas até o teto de armários e prateleiras com pratos, xícaras e tigelas suficientes para alimentar várias centenas de pessoas famintas. Como escovinha de cabo, a avó lavava a louça em uma pia comprida. Ouvi-se uma batida na janela, e lá estava seu avô, debaixo da chuva, protegendo os olhos com a mão e estupiando a cozinha. Acima de seus ombros, também espiando a cozinha, havia um cavalo enorme, com a boca em uma cevadeira. Max sorriu e acenou para o avô através dos vidros, mas a avó pareceu nem notá-lo. O avô pareceu nem notá-lo. Continuavam com as histórias malucas. Tinham um cômodo onde comiam apenas ruibado, coberto com chocolate. Ele ia dizendo: calda de chocolate? É claro, não, chocolate em barra. Ele era comido em outro lugar. O velho bateu no vidro de novo e disse alguma coisa, porém Max não conseguia entendê-lo. Tentou abrir a janela, mas ela estava presa com tinta.
Vovô, ele chamou, mas ela não escutou. O avô bateu mais uma vez e Ebiter acordou. Ele olhou para a janela e ficou duro como um pau. Todos os seus pelos enriçaram e seus olhos adquiriram uma expressão selvagem. Ele se esqueceu de onde estava e caiu diretamente na cuba da pia. Distraída, a avó demais levou o gato junto à louça. Lavou o gato junto à louça, até que o bicho saía disparada pela cozinha, espalhando água para todos os lados. Ai, meu Deus! A avó suspirou. Lá vamos nós outra vez. Acho que era de se esperar. Agora que você chegou, o que era de se esperar? Max perguntou. A última vez que isso aconteceu, ele demorou 32 anos para aparecer de novo. Quem? Ah, o gato, Max disse. Quer que eu vá procurá-lo? Não, tarde demais. Ela respondeu. Ele já deve estar do outro lado. Eu vou. É mais fácil eu procurar do que explicar tudo a você. O que quer dizer com outro lado? Max perguntou. Outro lado do quê? O outro lado de tudo isso, a avó respondeu, saindo da cozinha. Não entendo o que quer dizer, disse Max, indo atrás dela. Bem, é difícil explicar. Sabe quando você acha que viu uma coisa com o canto dos olhos? Sim, Max disse. Então, você olha e não acha nada. Sim. Então, o outro lado é um ponto assim, a avó disse, apressando-se pelo corredor. Não entendo, Max repetiu. Você entenderá, ela retrucou. Max queria perguntar mais, mas a avó dobrou uma esquina e desapareceu. Ele voltou à cozinha, esperançoso de que o avô ainda estivesse no pomar. Não estava, embora alguém tivesse desligado o bicos de gás sobre as panelas fumegantes e o relógio tivesse parado. Havia uma nuvem de fumaça no ar. E, ao longe, no limite do alcance do ouvido, uma voz distante demais para ser entendida. Vamos para o 4º capítulo. Embaixo da mesa, Neville comia cascas de pão. Assim que viu, Max abandonou o rabo e foi para o corredor. Percebendo que estava sozinho em uma casa do tamanho de uma cidade, Max correu atrás dele. Neville caminhou apressadamente pelos labirintos dos corredores, com Max caminhares de tempos em tempos. O cachorro se sentava diante de uma porta, inclinava a cabeça e às vezes arranhava para que alguém o deixasse entrar. Depois de examinar mais de uma dúzia de cômodos sem ver sinal de gente, Max começou a achar que Neville não sabia. O que será que ele não sabia, gente? Se vocês querem saber, acompanhe esse vídeo até o finalzinho. Vocês vão descobrir. E o vídeo de hoje é... Tente não ficar com ciúmes. Eu escrevi várias suposições para ver se eu fico com ciúmes ou não. Separei 8 suposições, tá? Eu vou tirar aqui. Continuar conversando com eles. Fico com ciúmes. Falar de edificante. Fico com ciúmes. Conversar com a pessoa no direito do sexo oposto. Deixa eu ver. Eu fico. Foto com eles. Fico. Não fico. Foto com eles não. O
outra pessoa do sexo oposto fica olhando. Fico. Ir para a balada sozinho com as amigas. Fico. Ter amigos do sexo oposto. Não fico. Curtir fotos do sexo oposto. Não fico. Então, 3 eu não fico e o resto eu fico. Então, gente, vamos lá ler a página do livro. Aonde ia? Apesar disso, como não tinha um plano melhor, é sentir-se seguro na companhia do cão. Continuou a segui-lo. Espero que saiba aonde estamos indo, Max disse. Porque eu não faço a menor ideia. Examinaram um cômodo atrás do outro. Alguns eram tão imensos que poderiam conter toda a casa de Max. Outros tão pequenos que neles mal cabia uma cadeira. Havia cômodos quase vazios, com vastos pisos polidos iluminados pela luz generosa que entravam pelas janelas, e outros tão entupidos de móveis, quadros, objetos de decoração e toda sorte de coisas estranhas e interessantes, que não se podia enxergar nem o teto nem o chão. Uma ou duas vezes, Max pensou ter visto pegadas na fina camada de poeira que recobria tudo, marcas de sapatinhos e outras que só poderiam ser pegadas de um gato. Porém, como elas também estavam cobertas pelo pó, eram possível que fossem muito antigas. Finalmente chegaram ao corredor principal da casa, por onde Max entrara no dia anterior. As 2 escadas enormes subiam em uma curva acentuada e se encontravam no piso superior. Nerville subiu correndo os degraus e desapareceu. Max estava prestes a segui-lo, quando viu o avô do lado de fora, aparando a grama sobre a chuva torrencial. O gramado era tão grande que um avião poderia pousar ali, e o velho empurrava lentamente um cortador muito pequeno. A grama era tanta que devia crescer mais depressa do que o que será que cresce mais depressa? Se vocês querem descobrir, assista o vídeo de amanhã. Então, o vídeo está acabando por aqui. Então, um beijo pra vocês e tchau, tchau!